Mais um dia de cada vez, dando o primeiro passo e dando um passo de cada vez. É assim que a gente dá conta das tarefas de cada dia, né? E eu estava desde cedo pensando numa expressão, numa palavra que não poucas vezes, até falo por mim sempre, né? Ela é mais um discurso do que ações, do que atos, né? Do que atitudes para valer. A gente ouve muito, né? Eu mesmo falo e uso muito essa expressão, que é a perseverança. Perseverança para mim em algumas questões, né? Em algumas áreas da minha vida, ela é apenas um discurso. E isso pode acontecer com você, com vocês e com muita gente. Como outras expressões, né, que são comuns no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, nós as usamos muito. Como elas são abstratas, né? Elas não se referem a coisas, elas se referem a pensamentos, né? A convicções, a idealizações, a sonhos, né? Mas não poucas vezes essas palavras são apenas parte de um discurso. E perseverança é uma dessas expressões, é uma dessas palavras que ela só ganha sentido e significado quando a palavra, a expressão, o vocábulo e o que ele significa aterrissa numa decisão, numa escolha, numa atitude, num movimento. E como eu costumo também de quando em quando utilizar, numa desparalisação, né? Sobre aquilo ou o que se pretende, se deseja. Se não for assim, ela é apenas uma palavra que eu acho até bonita, e os seus significados ainda melhor. Perseverar é bonito. E a gente que, digo eu, e aqueles que são dados aos discursos, ao parlatório, à pregação, ao sermão, à fala, né? Quantas vezes usamos com os nossos interlocutores estas expressões, ou esta expressão, né? Persevere, seja perseverante, perseveremos, vamos perseverar, enfim. E ela
ela é muito utilizada, né, nos ambientes de autoajuda, nos discursos de autoajuda, enfim. E de fato ela exerce uma espécie de carisma, né, sobre aqueles que dizem, aqueles que ouvem, não é? Perseverança. Mas ela é apenas uma palavra, é apenas uma expressão, é apenas um vocábulo, é apenas uma citação, ela é apenas parte de um discurso, se não vir carregado ou associado, né, agregado a alguma ação, né, algum movimento, alguma escolha, alguma decisão. E eu estava aqui lembrando, primeiro, só para recordar, eu comecei a fazer essas lives nas minhas caminhadas por conta do comemorar os 19 anos, né, que eu saí do sedentarismo, fiz a minha primeira caminhada e de lá para cá, com intempéries, né, com idas e vindas, com tempos melhores, tempos não tão bons, enfim, 19 anos não é pouco tempo, mas eu nunca mais sequer questionei a importância, a gravidade, né, de me movimentar, de me exercitar. Eu busquei o que me agrada, obviamente, busquei o meu segundo as minhas características, o meu estilo, né, meu modo de ser, estabelecer uma rotina e perseverei, né? Perseverei um dia após outro dia e cheguei até aqui nessa jornada caminhando, né? Então são 19 anos que eu caminho, que eu corro, que eu troto. Fiz algumas coisas oficiais, na sua grande maioria apenas mesmo como treino, exercício físico. Nunca me impus muito nada além disto, porque não me adaptaria ao que eu não gosto, ao que eu não quero. E busquei, para não ter desânimos, eu aprendi com alguns mestres, né, sobre isto. No caso, por exemplo, da caminhada, é colocar o tênis e sair caminhando, sem inventar muita moda, né? Do tipo, vou caminhar lá no parque não sei das quantas, vou caminhar lá no bosque não sei da onde, vou caminhar na beira da represa. Aí você tem que pegar o carro, rodar alguns quilômetros até chegar lá. E os meus treinadores disseram a mim lá no começo: põe o tênis e sai andando. Você está no prédio, em vez de pegar o elevador, desce a escada. Se não puder sair na rua, caminha no condomínio, caminha na rua, faça trajetos que comecem exatamente onde você está, que não tenha a necessidade de ter que ir para algum lugar para aí então começar, porque isso pode causar um desânimo muito rápido e aí a gente não persevera. Então a perseverança também está ligada a uma decisão, a uma atitude, a uma escolha que esteja dentro daquilo que é mais adequado, daquilo que é mais simples, daquilo que é mais fácil, né? Daquilo que não depende de terceiros, né? Que não depende de outros, né? Para você exercer a perseverança. Porque tudo que tem a ver com um terceiro, ou com o outro, ou com outros entraves ou obstáculos ou situações que precisam ser contornadas, sempre causam
algum desânimo. Então, é sempre mais fácil perseverar naquilo que se adequa a você, ao seu corpo, à sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas sensações, ao seu espírito, ao seu momento de vida, e que traga alguma alegria, que traga algum prazer, alguma satisfação. Às vezes temos uma tendência de que algumas coisas que para serem boas elas necessariamente precisam contrariar-me em alguma coisa, né? Como é às vezes a relação de alguns com Deus, né? Tudo que eu quero fazer Deus não gosta, e tudo que eu não quero fazer Deus gosta, naquela ideia de que a minha relação com Deus é sempre contrariando os meus desejos. E esse é um pensamento muito ruim naqueles que pensam assim, para aqueles que pensam assim, achando que Deus está sempre muito mais interessado em nos contrariar do que em nos agradar. Mas esse não é o tema aqui agora. A outra coisa na questão da perseverança é você estabelecer algumas metas, com alguns prazos, né, com alguma cronologia, com alguma rotina, que seja plausível, né? Que seja plausível. Eu me vi perseverante na juventude ainda, e tem a ver com a minha formação religiosa, com os meus hábitos religiosos, com a minha jornada religiosa, que além daquela rotina igrejeira, lembro-me que ao assumir a responsabilidade de liderar a juventude da igreja, eu estava na época lá com 18 anos e já tinha minhas preocupações com essa questão da oração, a importância da oração, enfim. Eu tinha vivido uma experiência muito rica de oração com Deus ali naquela fase dos meus 18 anos, quando eu ainda não tinha uma profissão definida e nem tinha condições de me preparar intelectualmente, academicamente, para me formar numa profissão. Nessa época, na minha época, ainda hoje para muitos, a gente começava a trabalhar muito cedo, ou para levantar recursos para si mesmo, ou até mesmo para levantar recursos para o contexto da casa, da família. E meus pais, sobretudo meu pai, colocou a gente, os 4 filhos, para trabalhar muito cedo. Muito cedo. Mas lá pelos 18 anos eu ainda não tinha uma profissão definida. Era ainda um office boy, como se chamava na época. E eu tinha sonhos. E eu comecei a orar. Estabeleci uma rotina de oração. Às vezes eu acho que eu orava mais quando eu tinha 18 anos do que agora, na busca de uma direção da parte do Senhor sobre o que eu ia fazer da minha vida, sobretudo para ter recursos, para dar conta de mim e bancar meus sonhos, já que se a gente não tem quem patrocina os nossos sonhos, nós somos os nossos próprios patrocinadores. E eu me lembro que iniciei uma jornada de oração, trancado no meu quarto. E eu lembro que os meus pais tinham até alguma dificuldade sobre isso comigo. E foi ali que eu tive uma experiência muito rica nesse sentido.
porque na minha busca por uma colocação profissional melhor do que aquela que eu tinha, eu pedi demissão no trabalho que eu estava exercendo e saí para buscar. E num determinado dia eu entro no ônibus para voltar para casa depois de um dia inteiro andando atrás de possibilidades de trabalho. E eu gostava da área de vendas, né? Eu via os vendedores da empresa onde eu estava e eu achei que aquela poderia ser uma profissão para mim, sem que eu me obrigasse ou tivesse que ter uma formação intelectual, acadêmica. E eu orava nessa direção. E no final de dia eu entro no ônibus que me levaria para casa e um amigo meu de infância, de escola, de rua, estava lá, sentado com uma mala grande no colo, e conversamos. Eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele disse: sou propagandista da indústria farmacêutica. 1975, isto que eu estou falando aqui. E eu disse para ele, olha lá, caminhando. E eu disse para ele: você acha que eu tenho condições de ser propagandista da indústria farmacêutica, que eu nem sabia que existia essa profissão? E ele, sempre muito animado, devo muito a ele, que amigo querido. Hoje um avô como eu, mas um avô de alguns, não só de um como eu. Ele disse: claro que você pode. E ele me deu um cartão do gerente dele para ir tentar marcar uma entrevista, enfim. E eu segui a orientação dele, mas eu cheguei em casa, me dobrei de novo e aí fixei o meu clamor diante do Senhor com aquele cartão na mão e pedindo que Deus abrisse as portas e que me conduzisse, que me preparasse, já que não me sentia tão competente, tão menino competente para algo daquele porte. Esse meu amigo era 2 ou 3 anos mais velho do que eu, com um pouco mais de experiência. E eu me lembro que foram, acreditem, quase 3 meses de testes, entrevistas, para conhecer o que era aquilo, quase que todos os dias. E eu voltava para casa, perseverantemente, me dobrava e perguntava ao Senhor qual deveria ser o caminho dali, o que deveria ser, como deveria ser, enfim. E eu vi uma experiência rica de perseverar na oração, porque no mês de julho de 1975 eu recebi a confirmação de que eu ia ser demitido, aliás, admitido, junto com mais 13 meninos ainda, todos na sua grande maioria, mas eu o mais novo de todos, íamos ser admitidos como propagandista da indústria farmacêutica. Foi ali que eu iniciei uma profissão que eu exerci durante 12 anos ininterruptos, dos 18 anos aos 30, 31 anos. E vivendo lá essa experiência, eu encorajei a juventude da igreja naquela época a começarmos uma reunião de oração no primeiro domingo de cada mês, às 6 horas da manhã. E aquela reunião de oração terminava com um café da manhã, já muito ligado em café daquela época, num café da manhã que antecedia a escola dominical, que era às 9 horas, e assim era o nosso domingo, não é? E aquela reunião de oração, às 6 horas da manhã, no primeiro domingo do mês, duraram anos. Eu deixei
de ser o líder da juventude, quando me casei, aos 22 anos, mas os meus sucessores mantiveram o encontro, e durante anos um grupo de meninos e meninas se reuniam para orar, às 6 horas da manhã, fazer uma partilha, conversar, aquela comunhão que era o que valia muito, muito a pena. E como eu tive resultado no perseverar na oração, fiz da oração um instrumento, e hoje um lugar. Durante muito tempo um instrumento, um veículo, né? Mas hoje um lugar, não é? Um lugar para se estar e descobrir que oração, mais que tudo, é estar na presença do Senhor. E não houve um tempo na minha vida, de lá para cá, que eu não tenha perseverado na oração. Como costumo dizer, orando simples e orando sempre. Mas esses 2 episódios requereram de mim decisão, algum sacrifício, alguma disposição, alguns acordos, alguns ambientes, companheiros, companheiras, gente para se ter do lado, porque a perseverança também, vezes, depende de com quem a gente está, com quem a gente anda, quem a gente ouve, né? Quem a gente coloca do nosso lado, quem é que forma opinião em nós, quem é que quando fala o coração reverbera, ouve, faz bem, não é? Então, com essa experiência, eu decidi, acho, né, em algum momento, que deveria nisto sempre perseverar. Aí que eu queria então dizer assim: não faça da perseverança uma palavra bonita para se usar, nem parte de um discurso. Não. Associe à perseverança uma decisão, uma atitude, uma escolha, uma ação, um movimento. Porque é a partir daí que a perseverança ganha corpo, ganha vida, ganha carne, sangue, ganha essas dimensões que nos levam a realizações, às vezes até de sonhos, não é? De sonhos. E a perseverança, eu falei de prazo, de cronologia, mas eu tenho para mim que a perseverança tem uma hora que você começa a perseverar e não tem fim nunca. Você vai perseverar em tudo sempre. E eu tô num tempo que a minha decisão é perseverar com pessoas, perseverar com as pessoas, com gente, com seres humanos. E por mais que alguns não, muitos, não poucos, me procuram em situações muitíssimo adversas e carregados de contradições, de complexidades, de dores no corpo, na alma, no espírito, de derrotas, de fracassos, de tristezas, de lamentos, enfim. Normalmente são estes que me procuram num primeiro momento. Este é o start, né, para alguém me procurar.
Uma coisa eu sei quando alguém me procura e quando eu começo uma conversa com alguém e percebo que o tema é um tema delicado, que requererá algum tempo. Eu já de antemão me digo assim, como eu diria assim, eu ligo uma chave, né? Ligo uma chavinha, a chavinha da perseverança. Eu vou ter que perseverar com essa pessoa. E não me deixar levar por qualquer sentimento, por qualquer obstáculo, por qualquer entrave para abandonar. E fico sempre muito triste quando eu abandono alguém. Quando eu, por razões diversas, não consigo ir até o fim ou até ver esta pessoa andando com as suas próprias pernas, tomando decisões, fazendo escolhas e seguindo a vida, segundo a sua própria consciência. Eu sempre me entristeço muito quando eu não dou conta. E é comum também eu não dar conta. Mas a minha decisão, meu pressuposto, minha predisposição quando começo com alguém é de perseverar com ele, com ela, na direção daquilo que está sendo proposto, ou daquilo pelo que fui procurado. E querem saber? Sou muito feliz por perseverar comigo mesmo naquilo que só aconteceu porque perseverei. Lembro-me, e esse é um dado muito interessante, eu acho, para mim, né? Em 1989, quando o Ed chegou em São Paulo, nós começamos uma reunião de pastores, um encontro de pastores, que depois denominei de repasse, rede de pastores amigos da cidade. E nós começamos a nos reunir para tomar café e orar e para partilha toda sexta-feira às 8 horas da manhã. E lembro-me quantas sextas-feiras que éramos só Ed e eu. Muitas. E nós fomos comunicando, convidando, encorajando mais um, aí chegaram alguns outros. E aquele encontro de pastores às sextas-feiras, durante muito tempo foi toda sexta-feira. Depois fizemos sexta sim, sexta não, por conta das nossas tarefas. Depois fixamos também toda a primeira sexta-feira do mês, e com algumas extras, né, dependendo das oportunidades e necessidades. Mas acreditem, nós levamos este encontro de pastores às sextas-feiras pela manhã até 2005. De 1989 até 2005. 16, 17 anos nos reunindo, fazendo amigos, fazendo amizades, criando vínculos, criando laços, de modo que daquele tempo até hoje há laços de amizade indestrutíveis. Por onde eu ando, aqui, ali, além, eu encontro gente que passou por aquilo. Porque nós fomos perseverantes. Perseveramos e levantávamos da cama toda sexta-feira com esse propósito de reunir pessoas para orar, para compartilhar, para reflexão séria, sincera. E isso foi durante anos.
E assim tem sido, e eu não quero aqui, obviamente, me colocar como modelo em tudo. Algo que eu não dei conta de perseverar, algo que eu não dei conta de continuar, algo que a gente não dá conta. Às vezes por escolhas erradas ou tempo errado, né? Às vezes a escolha é certa, mas no tempo errado. E aí a gente não consegue. As questões do dia a dia, as questões familiares, né? Tragédias, né? Que nos acometem, nos tiram muitas vezes desses momentos. Mas eu sou muito grato a Deus por ter plantado em mim, além da fé, além da esperança, além do amor, a perseverança. A perseverança. E nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, de encontros virtuais, por exemplo, né? Quando comecei lá em março do ano passado a bendita hora de oração, e eu pus no coração que íamos nos reunir todos os dias às 21h30, e eu pus no meu coração que se não aparecesse ninguém eu ia fazer sozinho, ia ficar sozinho orando, porque entendia que para vencer essa pandemia até aqui, a oração seria absolutamente fundamental. Mas chegaram outros, e nós ficamos durante 150 dias do ano passado nos reunindo todas as noites 21h30 nos canais virtuais que eu tenho. E foram muitos que chegaram e que passaram por nós, e muitas as conexões, e a mútua ajuda, e a ajuda mútua, e o encorajamento cresceu entre nós. E ontem, quando fazia o encontro na sala do Zoom às quartas-feiras, meio-dia, mais uma vez me derramei diante do Senhor, agradecido, porque Ele colocou em mim a perseverança de continuar. Meu irmão Paulo Bregantin, que Deus já recolheu, ele falava isso. Ele não usava o termo perseverança, ele usava continuar. Vamos continuar. Mano, vamos continuar. Companheiro de caminhada. Continuar. E aí dei uma administrada para não adoecer. Ficamos de segunda a sexta durante muito tempo. E depois do recesso do final do ano, retomamos a bendita hora. Terça, quarta e quinta. Terça e quinta, 21h30. Quarta, meio-dia. A reunião do domingo, 18h30. As lives, enfim. Perseverantemente. Acreditando que a partir da minha perseverança, eu chego a alguns, quem sabe a vocês aqui, para encorajá-los a perseverarem. Escolham no quê? Escolham no quê? Ou numa autocrítica, numa autoavaliação, né? num autoconhecimento. Identifique o que em vocês ainda não aconteceu por não perseverarem. E retomem, reiniciem e perseverem. E façam as considerações necessárias, devidas, né? Para quem sabe começar na hora certa o que é preciso começar, ou recomeçar na hora certa o que é preciso recomeçar, com quem, né? Como, onde. Mas eu encorajo vocês a perseverarem. Dá o primeiro passo e sigam perseverantes, um passo de cada vez. Eu teria muitas histórias para contar aqui de processos meus de perseverança, e lá adiante poder celebrar
uma conquista pessoal, uma conquista familiar, uma conquista comunitária, coisas muito legais. Ao que não deu, ok. Ao que no que eu perseverei, não aconteceu. Ok. Contabilizemos isto. Ao que a ideia é que não valeu a pena. Mas quem sabe se valeu a pena ou não? Será que somos nós os melhores aferidores nisso? Será que o Senhor não é o que afere melhor a nossa vida, nossa dinâmica, de modo que é com Ele depois, mais tarde, quem sabe na eternidade, Ele vai nos dizer: ah, lembra lá que você perseverou e achou que não deu em nada? E Ele vai nos mostrar, quem sabe, né? Ele vai nos mostrar algo e vai dizer: aqui, ó para o que foi a sua perseverança. Eu sei que você não percebeu, mas eu estava contigo, e eu atingi o meu objetivo com você e naquilo que você perseverou. Tomara te sirva a vocês essa minha prosa, enquanto eu caminho agora ofegante, porque eu estou numa ladeirinha. Obrigado pela companhia, de verdade. Obrigado pela companhia. Desculpa não poder identificá-los daqui, mas muito feliz de vocês estarem aqui. E esses coraçõezinhos que estão subindo aí, para mim, eu recebo como um encorajamento para continuar perseverando. Tá bom? Um beijo para vocês.